Vamos entrevistar agora o líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, que faz a gentileza de conversar com a gente no carro. É isso, deputado? Depois do dia de trabalho, quase chegando em casa. Boa noite, Mona Lisa falando, me ouve bem? Boa noite, Mona Lisa. Ouço muito bem. O carro está paradinho dessa vez. Opa, sim, porque eu estou vendo o senhor sem cinto. Claro que estaria parado, sem dúvida. Deputado, eu quero saber do senhor como é que o senhor, como líder do governo na Câmara, claro, está acompanhando o dia a dia ali na CPI da pandemia. Nós vimos hoje, especificamente hoje, uma figura, né, que meio que virou uma extensão do governo, que é a doutora Anísia Yamaguchi. Ela disse que não, que era apenas ali um trabalho voluntário, de consultoria, e que ela nunca fez parte, por exemplo, de nenhum gabinete paralelo, de nenhum assessoramento paralelo, que foi mais forte, por exemplo, do que as vozes dos comandantes das pastas da saúde. Eu gostaria de saber do senhor se o senhor acha que esse está sendo um momento delicado para o governo ou não, com o dia a dia da CPI, especialmente hoje. Não acredito. Na verdade, a CPI, ela produzirá ao longo do tempo umas respostas que nós entendemos são as respostas que a sociedade quer. O que nós temos hoje é uma pandemia desconhecida, muitas tentativas, muitas possibilidades de encontrar solução para os problemas e cada um escolhendo o seu caminho. Nós temos países que ficaram no máximo 60 dias com as escolas fechadas e temos países como o Brasil que estão há 1 ano e meio com as escolas fechadas. Temos gente que fez isolamento, teve gente que não fez, teve gente que fez apenas rastreamento daqueles que estavam contaminados positivamente, isolando todos que tinham contato com eles, testando todos que tinham contato com eles. Teve gente que apenas fez testes para saber se estava ou não e não tomou a providência do monitoramento. E teve gente que ofereceu hidroxicloroquina, recomendou, a própria Organização Mundial de Saúde recomendou, depois desrecomendou. Então, é um aprendizado. É que o aprendizado já custou muito para o nosso país, né? Eu me refiro ao número de mortos. Infelizmente, o número de mortos continua subindo numa velocidade assustadora, né? Mais de 460 mil brasileiros morreram por causa da Covid. Falando no enfrentamento à pandemia, não há como tirar o comando, entre aspas, feito pelo ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que está de volta ao governo. O senhor, como líder do governo, o que o senhor acha da volta de Pazuello ali num cargo de confiança? Ele merece? O ministro Pazuello, com certeza, fez um trabalho muito bom frente ao Ministério. Ele supriu todo o país de equipamentos de proteção individual, comprou as 560 milhões de vacinas, deixou compradas antes da sua saída, conseguiu estruturar o combate à pandemia dentro da sua especialidade. Evidentemente, ele não é médico, como eu também fui ministro da Saúde, e não sou médico. Nós podemos nos assessorar de pessoas qualificadas e tomar decisões, né? O gestor, a característica do gestor é ter coragem de tomar decisões. Eu mesmo tenho defendido desde o início, né, que não era o caso de isolamento vertical e sim horizontal apenas, né, vertical, nós tínhamos que isolar apenas pessoas imunodeprimidas e idosos. Foi isso que foi feito nos países que tiveram mais sucesso, um monitoramento muito forte daqueles que são positivados, controle do celular, se sai de casa, a polícia vai atrás, põe de volta em casa. Todas as pessoas que tiveram contato são testadas, monitoradas, de modo que você controla a propagação do vírus. E é isso que eu defendi desde o início. Nós temos aqui no Brasil uma grande discussão sobre o que deve e o que não deve, né? Mas o fato é que todos os países do mundo têm muitas mortes, todos os países do mundo têm muito impacto na economia com a
pandemia e todos estão buscando uma solução. O Brasil fez o maior programa de auxílio emergencial do mundo, né, para enfrentar as consequências econômicas da pandemia e investiu bilhões e bilhões na saúde também. Hoje temos uma rede estruturada de leitos de UTIs, mas ainda assim as variantes do vírus nos surpreendem. Sim, deputado, perdoe-me na insistência aí da pergunta. Eu perguntei para o senhor se o senhor acha que ele merece voltar ao governo. Então, pelo que eu entendi, sim. Ele trabalharia, por exemplo, na sua equipe? O senhor acha que ele foi eficiente, competente? Com certeza. Não tem nenhuma dúvida que o ministro Pazuello, diante das dificuldades, né, e da inovação da pandemia, né, da falta de uma direção certa, correta, ele fez o que ele pôde e entregou bem o Ministério, com as vacinas compradas, com equipamentos de proteção individual, né? E, claro, ainda hoje temos dificuldades. Hoje mesmo estão com falta de leitos lá no meu estado do Paraná. Mas as estruturas estão sendo colocadas à disposição da sociedade. Agora a participação é do nosso analista Yuri Pita. Yuri Pita, chega na conversa. Obrigado, Mona. Boa noite, deputado. Obrigado por estar conosco. Boa noite. Deixa eu aproveitar o gancho que o senhor deu, que o senhor lembrou que o senhor foi ministro da Saúde também. E um dos aspectos que a CPI tem se debruçado é o que ela está chamando de gabinete paralelo. Queria perguntar para o senhor acha que isso existiu de fato no governo Bolsonaro? É uma forçação de barra da oposição? E se na época que o senhor era ministro havia esse tipo de aconselhamento de pessoas de fora do governo falando ali, levando informações para o presidente e isso influenciar as decisões que o senhor, como ministro, lembrando, o senhor foi ministro do presidente Michel Temer, se o senhor teve alguma medida influenciada ou alterada porque o presidente recebeu um aconselhamento de fora do governo? Bem, eu não acredito em gabinete do ódio, eu não acredito nessa ilusão, nessa fantasia de que existe o comando paralelo. Isso tudo bobagem. O presidente Bolsonaro, de fato, é um presidente que ouve muitas pessoas das mais diversas matizes de pensamento. Ele tem muito contato direto com o povo, a sua rede social é muito intensa, portanto, ele recebe muita informação pela sua própria rede social e forma sua convicção, toma suas decisões. Ele é o presidente da República, nós vivemos um regime presidencialista e ele, portanto, tem a prerrogativa, sim, de tomar decisões. Quando o ministro Queiroga assumiu, ele disse: eu sou o ministro do governo, a política é do governo. Então é este o contexto em que tudo acontece. Mas não existe essa fantasiosidade de querer criar uma estrutura que influenciaria o governo. O presidente ouve a muitas pessoas, em especial na sua rede social. Mas então os erros e acertos tomados pelo governo no enfrentamento da pandemia, ao fim e ao cabo, são responsabilidade do presidente, é isso? Não. Eu estou dizendo, você perguntou se tem um gabinete paralelo que influencia o presidente. Estou dizendo que não. Agora, cada um dos ministros, cada um dos elementos do governo ouve, né, os seus técnicos. A equipe técnica do Ministério da Saúde é muito qualificada, são técnicos muito preparados, trabalhei com eles e apresenta ao presidente as alternativas. O presidente pode, eventualmente, ele decidir ou ele dizer ao ministro: faça o que você acha que é a melhor solução. Isso depende de cada caso e não é uma regra, né? Pode acontecer do ministro ser encarregado de tomar a decisão, ou pode acontecer de o presidente, entre opções, falar: faça dessa forma. Todos que assessoram um presidente têm a obrigação de consultá-lo quando são decisões estratégicas. Deputado Ricardo Barros, muito obrigada por atender ao nosso pedido, parar o carro no caminho de volta depois de um dia de trabalho e fazer a gentileza de conversar conosco. Mas o pedido é feito sempre para que a gente traga, então, o equilíbrio na cobertura e traga os dois lados aí nesse momento em que as decisões do governo em relação ao enfrentamento da pandemia estão sendo mais questionadas e escancarados também ali na CPI. Muito obrigada, deputado. Até uma próxima. Obrigado.